A Rússia decidiu cortar o fornecimento de urânio enriquecido para os Estados Unidos. Sim, você ouviu direito. Em vez de um simples não na mesa de negociações, Putin optou por um não obrigado que pode deixar os Estados Unidos em uma verdadeira encrenca. Imagine a cena. Enquanto os americanos tentam acender suas luzes, a Rússia está lá, com um sorriso no rosto, segurando a chave do reator nuclear. O que isso significa para o futuro da energia e da segurança militar? Prepare-se para uma crise que pode ser mais quente do que um reator em plena atividade. A decisão da Rússia de interromper o fornecimento de urânio para os Estados Unidos gerou um choque imediato em várias frentes, colocando a economia americana e sua infraestrutura energética em um estado de vulnerabilidade alarmante. Como uma das potências econômicas dominantes do mundo, os Estados Unidos sempre confiaram em fontes externas para sustentar sua rede nuclear, que representa cerca de 1/5 de toda a energia consumida no país. O urânio enriquecido proveniente da Rússia é um componente essencial não só para alimentar esses reatores, mas também para a produção de materiais vitais, como radioisótopos. Estes são usados no tratamento de doenças graves, como o câncer, além de desempenharem um papel fundamental em diversas indústrias, como na radiografia para testes de materiais e segurança. Até o momento, a dependência dos Estados Unidos de recursos russos parecia ser uma questão menor, mas a suspensão repentina do fornecimento revelou a fragilidade dessa estrutura. A interrupção desse fluxo de urânio não apenas impacta diretamente a geração de energia, mas também ameaça afetar a produção de armas nucleares, pois o urânio é uma matéria-prima essencial para a fabricação de mísseis e outros armamentos estratégicos. Com a Rússia sendo responsável por quase 45% do mercado global de urânio enriquecido e os Estados Unidos importando aproximadamente 1/3 desse montante, a medida russa desencadeou uma reação em cadeia, especialmente após o decreto de Putin, que decidiu não apenas interromper o fornecimento para os Estados Unidos, mas estendê-lo a outros países do bloco ocidental. A resposta de Washington veio com a imposição de uma legislação que proíbe, até 2040, a importação de urânio russo, com uma janela de exceção até 2028. No entanto, o Kremlin não se intimidou e encontrou uma brecha no acordo. Aproveitando-se das condições do contrato, Putin reagiu de forma decisiva, cortando a oferta de urânio enriquecido, causando um impacto financeiro significativo. Empresas-chave, como a Centrus Energy, a maior operadora de enriquecimento de urânio dos Estados Unidos, viram suas ações despencarem logo após a execução dessa medida. A interrupção do fornecimento russo atingiu em cheio o mercado financeiro, que já enfrentava desafios devido à escassez do material. Este episódio não apenas abalou a segurança energética dos Estados Unidos, mas também jogou luz sobre a profundidade da dependência dos Estados Unidos do urânio russo, que remonta aos tempos da Guerra Fria, quando os reatores nucleares americanos começaram a operar com tecnologia derivada do arsenal soviético. O corte desse fornecimento colocou os Estados Unidos em uma posição difícil, onde não apenas sua produção de energia elétrica foi afetada, mas também a capacidade de manter seu domínio no campo nuclear, que sempre foi um dos pilares da sua supremacia militar global. Além disso, a decisão de Putin de utilizar o urânio como uma ferramenta de pressão política se alinha com sua estratégia de ampliar a influência da Rússia no cenário global, minando as tentativas ocidentais de enfraquecer sua posição econômica e militar. Esse movimento pode ser visto como parte de uma série de ações que a Rússia está tomando para desestabilizar a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos, sinalizando que está disposta a responder de forma estratégica às agressões econômicas e políticas. A interrupção do fornecimento de urânio russo teve um impacto imediato, colocando em risco o fornecimento de combustível para os reatores nucleares dos Estados Unidos. Este urânio é vital para garantir que os 93 reatores nucleares operem de forma estável, já que eles são responsáveis por uma parte significativa da eletricidade gerada no país, cerca de 20% do total. A escassez de urânio não apenas ameaça a segurança energética dos Estados Unidos, mas também compromete uma série de outras capacidades essenciais, como a produção de energia para a indústria, serviços médicos e a própria defesa nacional.
O urânio é um componente crucial não só para a geração de eletricidade, mas também para a fabricação de armas nucleares, e sem ele, o poderio militar dos Estados Unidos também fica em jogo. A escassez desse recurso coloca os Estados Unidos em uma posição vulnerável, pois o urânio é essencial para a produção de armas nucleares, como mísseis balísticos intercontinentais e outros armamentos estratégicos que são pilares da sua defesa. A perda do urânio russo tem consequências significativas para a capacidade dos Estados Unidos de manter e desenvolver novos sistemas nucleares. Além de ameaçar a capacidade de gerar eletricidade e utilizar a energia nuclear em diversas aplicações industriais e médicas, a escassez coloca em risco os próprios fundamentos da segurança nacional dos Estados Unidos, que dependem da tríade nuclear, a combinação de mísseis balísticos, submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos. Esses sistemas não são apenas instrumentos de dissuasão, mas também são parte integrante da estratégia de segurança global dos Estados Unidos, que mantém a liderança em capacidades militares. Sem os recursos necessários para manter esses sistemas operacionais, a posição dos Estados Unidos como potência nuclear global pode ser seriamente ameaçada. Os submarinos nucleares, como os da classe Ohio, os bombardeiros B-50, I-2 e B-2 e os mísseis Trident, são apenas alguns dos exemplos de sistemas que dependem do urânio para operar, e sem ele, a manutenção desses ativos se torna cada vez mais difícil. O impacto desse déficit não se limita ao controle da energia nuclear civil, mas afeta diretamente a capacidade dos Estados Unidos de defender sua posição estratégica no mundo. Além dos efeitos imediatos sobre o setor energético e militar, essa ação também tem um impacto de longo prazo nas relações geopolíticas globais. A medida da Rússia não é apenas uma resposta às sanções econômicas, mas também uma manobra calculada para mostrar sua força no mercado global e desafiar a posição dominante dos Estados Unidos. Com essa interrupção, Putin está enviando uma mensagem clara. A Rússia está disposta a usar suas reservas de recursos estratégicos, como urânio, titânio e níquel, para minar a liderança dos Estados Unidos e construir um novo equilíbrio de poder. A resposta da Rússia a essa crise não se limita ao bloqueio de recursos. Ao invés disso, a Rússia também está utilizando sua posição no mercado global para fortalecer suas alianças com países como a China e o Irã, criando um novo bloco de influência que desafia diretamente a hegemonia ocidental. Uma das estratégias mais notáveis foi a implementação de um novo sistema financeiro independente, com a criação do sistema de pagamentos MIR, em colaboração com o Irã. Isso permite que os dois países realizem transações financeiras fora do sistema SWIFT, uma plataforma controlada pelos Estados Unidos, o que enfraquece diretamente o dólar americano, que há décadas serve como a principal moeda de reserva global. Este movimento estratégico da Rússia também reflete a crescente necessidade de um sistema financeiro alternativo à ordem econômica internacional controlada pelos Estados Unidos. Ao buscar mais independência das políticas ocidentais e construir uma rede de aliados fora do domínio do dólar, a Rússia está tornando sua economia mais resiliente a pressões externas. Isso não apenas desafia a supremacia do dólar, mas também abre caminho para um novo modelo de comércio internacional, no qual países como China, Irã e Rússia possam operar sem depender de instituições financeiras ocidentais, como o FMI e o Banco Mundial, para facilitar suas transações. A crescente tensão entre os blocos ocidentais e a Rússia está mostrando que o domínio da economia global e das políticas de segurança internacional está em um ponto de inflexão. A capacidade de adaptação dos Estados Unidos a essa nova realidade será crucial para determinar seu futuro, já que o país não pode mais contar com sua dependência de recursos estratégicos controlados por nações adversárias. O impacto dessa crise do urânio é um lembrete de que, no cenário global atual, as potências emergentes estão desafiando abertamente a ordem econômica e política estabelecida. A Rússia, com sua capacidade de manipular o fornecimento de recursos vitais e formar novas alianças, está criando um novo paradigma de poder que pode redefinir a geopolítica mundial nas próximas décadas. Em um mundo cada vez mais multipolar, onde os blocos de poder estão se reconfigurando, a Rússia está fazendo movimentos calculados para garantir sua relevância estratégica, ao mesmo
tempo que desafia as normas estabelecidas pelos Estados Unidos. A resposta de Washington a essa mudança será determinante para o futuro da estabilidade global e para a definição de quais nações terão maior influência no cenário internacional daqui em diante.